mensagem que sai do coração de Yahushua para o seu coração. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Yahushua disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, ajuda-me a ter mais fé ainda. Marcos capítulo 9, versículo 22, 23 e 24. O que nós encontramos aqui, meus amados irmãos e irmãs, é o pedido desesperado de um pai que clama pelo seu filho. Este filho que por muito tempo tem sofrido possessão demoníaca. E quando este jovem passa por esses momentos, Satanás tenta de todas as formas destruir a vida dele, ou seja, matá-lo. É por isso que este pai diz para Yahushua: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Esse pai, ele procurou ajuda primeiramente nos discípulos, para que os discípulos pudessem estar expulsando este mal da vida do seu filho, que desde muito criança sofre com estas manifestações espirituais, possessão. Porém, os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. Houve um grande alvoroço ali no local, houve uma grande confusão, uma grande discussão entre os discípulos, entre os escribas, os fariseus, enfim. A situação realmente ficou tumultuada. E Yahushua está chegando neste momento e ele percebe que há um descontrole entre a multidão, entre as pessoas que ali estão. Ele pergunta o que está acontecendo e as pessoas lhes informam. Entre as pessoas, o próprio pai do menino diz: olha, pedi ajuda para que os teus discípulos pudessem orar para que este mal deixasse de perturbar a vida do meu filho. Mas eles não conseguiram. Então Yahushua conversa com esse pai e pergunta quanto tempo há que sucede isso com seu filho. Esse pai diz: olha, desde a infância, desde muito criança. E estes demônios, quando se apoderam do meu filho, lançam ele no fogo, na água, com o intuito de matá-lo, com o intuito de destruí-lo. Tu podes fazer alguma coisa? Se tu podes, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Esse é o pedido do pai para Yahushua. Tu podes fazer algo por nós? Se podes, tenha compaixão, ajuda-nos. E Yahushua responde para esse pai: se tu podes crer, se você crer, tudo é possível ao que crê. Ao passo que o pai responde: eu creio, ajuda-me a ter mais fé ainda. O pai diz então para Yahushua, diz: eu creio em ti, eu creio que tu podes fazer, mas me ajude a crer mais. Uma demonstração de fé e de humildade, e logicamente que nós vemos Yahushua convidando esse pai para participar do ato miraculoso que vai acontecer na vida do seu filho. Porque o resultado disso, de fato, é a libertação desta criança ou deste jovem, né? O verso 25 diz: e Yahushua, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele.
E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. E Yahushua, pegando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não pudemos expulsá-lo? E ele disse-lhe: esta espécie de espírito maligno não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração. O menino alcançou o milagre da libertação por intermédio da ação de Yahushua. Aquele pai pôde levar o seu filho de volta para casa, e certamente grande alegria houve naquela família. Amados irmãos e irmãs, o Salmo capítulo 30, verso de número 5, em algumas traduções, nessa que eu tenho aqui no verso 6, diz assim: pois a sua ira é momentânea, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que palavra maravilhosa essa que nós acabamos de ler. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas pessoas que passam por momentos difíceis como aquele pai passou? Quantas pessoas que neste momento estão ouvindo esta reflexão, nos mais diferentes lugares do Brasil, fora do Brasil também, e que por um certo tempo estão passando por momentos difíceis. Problema de saúde, ou na vida pessoal, ou alguém da família passando algum tipo de problema. Pode ser na área da saúde, pode ser na questão psicológica, na questão da saúde psicológica, pode ser no relacionamento do casamento, no matrimônio, pode ser algum problema na vida material, de ordem social, não importa. O que importa é que Yahushua pode fazer por nós aquilo que nós cremos que Ele pode. E Yahushua só não fará nada por nós se nós não crer, se nós não confiar, se nós não acreditar que Ele pode fazer. Se eu tiver um pouquinho de fé e de confiança, e se eu pedir para Ele me ajudar a crer ainda mais, Ele fará pela minha vida aquilo que eu mesmo não posso fazer por mim. Como o exemplo daquele pai. Aquele pai desejava a libertação de seu filho, mas ele e a família não tinham condições de libertar. Procurou ajuda em outras pessoas que também não o puderam ajudar. Mas quando ele se curvou diante de Yahushua, então o milagre da libertação, a cura, aconteceu. O choro daquele pai durou um certo tempo, o sofrimento daquele pai durou um certo tempo. Durante o tempo em que ele sofreu, foi como se ele estivesse vivendo pesadelos em trevas. Mas quando a manhã chegou, quando a luz chegou, então houve paz, houve alegria, houve felicidade, porque Yahushua é a luz, Yahushua é o nosso dia, Yahushua é aquele que tira de nós todos os fardos pesados que nos machucam, que nos trazem sofrimento, que nos arrancam lágrimas. Ele, pela sua infinita compaixão, tem feito e continuará fazendo obras miraculosas na vida de todos aqueles que nele crê, que nele confiam. Desejo a você um abençoado e excelente dia na presença de Yahushua, que possamos continuar crendo e confiando no nosso Pai Celestial. Shalom, shalom.